Olá, povo do Altíssimo, do nosso Criador, do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos, todos que estão sendo inscritos nesse canal, né, que resolveram se inscrever. Eu agradeço muito de coração por todos vocês que estão aqui também assistindo os vídeos. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer ao nosso querido e amigo irmão Eduardo, que divulgou aqui este canal. Então, muito obrigada, meu irmão em Cristo, que o nosso Pai Celestial esteja te abençoando grandemente e lhe dando vida longa aí para continuar a levar, né, o evangelho simples do nosso Criador, que eu tenho certeza que é disso, né, que o nosso povo precisa. Então, gente, em relação a esse tema de hoje, que é sobre escarnecedores, eu trouxe aqui alguns versículos bíblicos justamente para demonstrar, né, a importância da gente ter entendimento de quanto essa conduta é ruim, do quanto o Pai Celestial não tolera esse tipo de conduta. E eu vou começar aqui dizendo o que significa ser um escarnecedor. Vamos lá. Um escarnecedor é uma pessoa que zomba, é uma pessoa que não respeita, que fala coisas maliciosas, que machuca o próximo, fazendo o próximo se sentir desvalorizado, inferiorizado e machuca realmente, né? É uma maldade em que a pessoa tem ali que gosta de ficar falando dos outros, que gosta de ficar julgando, que gosta realmente de escarnecer. Gente, essa é uma conduta muito ruim. O nosso Criador realmente ele não tolera este tipo de conduta. Eu fui uma pessoa em que eu já fui vítima de escarnecedores, de pessoas que ficaram zombando de mim, zombando da minha aparência, principalmente na época ali da adolescência, isso acontece bastante. Hoje em dia temos até um nome, né, bullying, que as pessoas fazem, e, e realmente é algo muito ruim para a gente, né? Só que isso não traz só consequências para a pessoa que sofre, mas principalmente para quem está fazendo isso, né? Porque quem está fazendo isso realmente não está com o Espírito Santo no seu coração, porque o Espírito Santo vai estar em ambientes em que as pessoas se respeitam, em ambientes em que as pessoas são amáveis, são queridas. E eu queria demonstrar tudo isso aqui para vocês, principalmente para aquelas pessoas que são escarnecedoras, não ficar fazendo isso, porque realmente é algo muito ruim. E para aquelas pessoas que não fazem isso, mas que também estão em roda de amigos que fazem isso, também tomar cuidado, buscar se posicionar, porque isso faz com que a nossa frequência fique baixa, isso pode nos trazer energias ruins mesmo, que pode atrapalhar muito a nossa vida, nos trazer tristeza. Tem gente que é depressiva e justamente tem essa conduta. Não estou falando que são todos, óbvio, mas tem muitas pessoas que têm essa conduta e são pessoas amargas, pessoas tristes, pessoas que não vejam mais o sentido da vida. E por isso que às vezes apenas mudando de conduta, mudando de forma, a gente já consegue ter uma nova visão da vida e ver como ela é sim maravilhosa, o quanto o nosso Pai Celestial é maravilhoso. Então, vamos lá. Por que devemos tomar cuidado, né, com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que escolhemos como amizade? Bem, em Provérbios temos alguns versículos, alguns conselhos, na verdade, que nos traz, né, essa percepção. E assim, para mim, o livro de Provérbios é um dos livros mais importantes nessa questão de aconselhamento, porque temos conselhos ali muito aproveitosos que realmente pode edificar a nossa vida e evitar que tomamos alguma decisão errada. E eu quero ler um aqui para vocês, que vocês podem até acompanhar aí na sua casa também. Então, quem tiver a Bíblia e querer participar, né, que abra sua Bíblia, abra ali nos capítulos e nos versículos que eu irei dizer ao longo desse vídeo. Vamos lá, então. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, temos a seguinte frase, né? O seguinte aconselhamento: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Ou seja, aí já temos um dos primeiros fundamentos. Se você se afia com o seu próximo, quem é o seu próximo? Quais são as pessoas que estão no seu cotidiano? São pessoas realmente que têm características boas, pessoas que têm atitudes boas, pessoas que não é nem questão assim, né, de status, mas sim do caráter dela. É uma pessoa que tem um bom caráter, é uma pessoa
que tem boas condutas, é uma pessoa que tem simplicidade, que tem humildade, ou são pessoas que têm arrogância, que tem sarcasmo, que é uma pessoa escarnecedora, uma pessoa que fica zombando, uma pessoa que não tem aquele tipo de empatia. Quem são as pessoas que estão ao seu lado ultimamente? Porque assim, gente, é como está ali, né? Uma pessoa se afia pela presença do seu próximo. Então, isso é mais um motivo para que a gente realmente consiga visualizar de forma racional quem são as pessoas que estão à nossa volta. Porque das duas, uma, ou você vai conseguir influenciar as pessoas que estão à sua volta a ter sim um caráter mais próximo de Cristo, ou vai ser ao contrário, ou seja, aquelas pessoas que têm condutas ruins vão sim te influenciar a tomar também atitudes incorretas. Bem, agora vamos ler aqui o capítulo 21, versículo 24, que fala o seguinte de Provérbios: Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. Ou seja, aqui nós temos mais uma característica do zombador, né? Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa escarnecedora. Olha só, gente. Então, é uma pessoa que age sim com orgulho, com arrogância. É muito interessante, né? Como a Bíblia nos traz esses parâmetros, né? Para a gente conseguir ter um entendimento em relação a várias questões e principalmente de uma das nossas atitudes, para que a gente possa realmente ter um caráter mais próximo, né, do nosso Messias. E também, gente, além no Provérbios, capítulo 9, versículo de 7 a 8, também fala que quem repreende o zombador traz afronta sobre si. E quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Ou seja, gente, o zombador é uma pessoa que que ela não pode ser afrontada, ela não pode ser insultada ou exortada, né? É uma pessoa que se você vai tentar falar para ela que, ó, isso que você tá fazendo é errado, enfim, pode acontecer ainda dela odiar você. Então dá de ver que realmente são pessoas muito difíceis de lidar. E o intuito desse vídeo é para aquelas pessoas que buscam realmente o reino dos céus, para que se atentem a esse tipo de conduta, não só com as pessoas que estão à sua volta, mas também, principalmente nós mesmos, porque pode ser que sim, pode ser que na nossa caminhada a gente acaba dando algum tipo de deslize. E ok, tudo bem, a gente tem que ter ao menos, né, a noção de que a conduta que tivemos foi errada, pedir perdão ao Criador e tentar acertar, gente, porque nós aqui neste mundo a qual vivemos, nós temos que estar cada vez mais próximo do caráter do nosso Messias, porque o reino dos céus é justamente a gente ter um estilo de vida já parecido com aquele a qual vamos viver quando formos salvos, quando estivermos já lá, junto com o nosso Pai Celestial na Nova Jerusalém. Então, a gente já tem que, desde agora, estar aptos, né, a este momento, estar aptos a viver pelo Espírito e não pela carne. Então, quem zomba, quem escarnece, está vivendo pela carne, está enxergando as pessoas com os olhos da carne e não com aquela e não com e não com os olhos do espírito, né? Porque quando a gente vê o outro, a gente sempre tem que ter uma empatia, uma compaixão pelo próximo, né? E ter entendimento que às vezes zombar de alguém, escarnecer alguém, vamos estar machucando, ao invés de estar trazendo para a pessoa bênçãos, palavras edificadoras, a gente vai estar fazendo o quê? Que a pessoa tenha uma autoestima baixa. Aliás, a gente vai estar fazendo que a pessoa tenha uma baixa estima, uma baixa autoestima. Enfim, a gente vai estar fazendo com que a pessoa ela se sinta mal e aí a autoestima dela vai pro brecho, né? Então, vamos lá. Em Salmos, o primeiro Salmos, versículo 1, ou seja, Salmos 1:1. Temos o seguinte texto também: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sim, gente, olha,
Olha a pessoa bem-aventurada, né? Quem é essa pessoa bem-aventurada? Quem é essa pessoa que não anda no conselho dos ímpios? Quem é essa pessoa que não detém no caminho dos pecadores e nem senta nas rodas dos escarnecedores? Outra característica, né? Se você quer ser a bem-aventurado, fique longe dessas situações. Se você está numa roda de amigos e eles começam a zombar, ficar falando mal de outras pessoas, gente, se levanta e saia, porque ó, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, é impressionante o quanto de texto temos na Bíblia que realmente nos dá parâmetros de sermos pessoas melhores, de termos condutas melhores. Então, por isso que eu gosto tanto, né, de refletir sobre a palavra que vem dos céus. Agora vamos ler aqui também Mateus, capítulo 27, 41, 42. Aí na sua Bíblia, fala também sobre um momento em que teve, né, uma zombaria, e uma zombaria com o nosso Messias, gente. Olha que horrível, né? Que audácia desse povo, né? Zoar, zombar do nosso Cristo. Eu fico perplexa, porque, olha, se as pessoas tivessem noção, se elas tivessem ideia de quem é o Messias, se elas tivessem ideia de tudo isso, eu tenho certeza que pelo menos temor elas teriam, ainda que não crescem nele, mas temor teriam que ter, né? Pra, né? Tipo assim, nossa, não, ali, esse cara é o Salvador, esse é o Filho do nosso Pai Celestial, né? Então, eu vou tomar cuidado em zombar de algo que realmente vem dos céus. Mas vamos lá ver o que está escrito. Então, está escrito o seguinte texto, ó. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam ao Messias, né, que estava já ali na cruz: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ou seja, além de zombar dele, ainda estavam colocando ele à prova, né? Olha, gente, escarnecer é algo muito horrível. E eu creio, assim, que o nosso Cristo, ele realmente deve se compadecer muito, muito, muito das pessoas que são vítimas de situações assim. Então, você que tem o costume de zombar, de fazer bullying, né, com pessoas que têm essa característica de ficar escarnecendo, ficar falando mal de um, de outro, né? Ou às vezes até escarnecendo os próprios parentes, né? Tem tanto pai que fica zombando do seu próprio filho, que fica fazendo piada com o seu próprio filho, ou então filhos que ficam fazendo piada com os pais. Enfim, gente, é uma situação muito ruim. Tomem cuidado, porque aonde tem roda de escarnecedores, não tem o Espírito Santo, porque o nosso Criador, ele não tolera esse tipo de conduta, ele não tolera. E você tem sim que escolher, você quer ser mais parecido com quem? Com o Messias, ou você quer ser mais parecido com as pessoas que zombaram o Messias? Temos que fazer escolhas, né? E agora eu quero trazer aqui para o nosso entendimento também uns diálogos de escarnecedores que acontece bastante, né? Então vamos lá. O que é uma pessoa escarnecedora? Bem, são pessoas que ridicularizam a fé de outras pessoas, que ridicularizam por sua aparência, escolhas ou status sociais. Também temos, né, situações, às vezes, no trabalho, né? Colegas de trabalho que podem fazer piadas cruéis sobre os erros dos outros em uma tarefa, estudantes que praticam bullying e ficam rindo de um colega. Também, né, pessoas que fazem comentários sarcásticos ou depreciativos sobre a forma como uma pessoa pensa, como uma pessoa se veste, ou com o objetivo de desmoralizar e ofender. Então, gente, uma pessoa escarnecedora, como eu já havia falado para vocês, o intuito delas é esse: desmoralizar alguém e ofender. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de atitude, muito cuidado mesmo. E se estivermos, então, num ambiente assim, né? Vamos supor que a gente estava no almoço de família, ali conversando numa boa, então e do nada começam ali a zoar, zombar, ficar rindo, ficar fazendo uma piada de zombaria para desmoralizar a outra pessoa, para trazer uma determinada pessoa ao ridículo, né? Fazendo isso de uma forma assim, nenhum pouco com empatia, mas sim com esse objetivo
de desmoralizar, de ofender, de fazer com que a pessoa se sinta ruim mesmo. Mas o que podemos fazer se estivermos num ambiente assim? Bem, gente, o que eu aconselharia, né? Primeiro, mudar de assunto. Ou seja, se você está no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, não importa, e o assunto se desviou para zombaria, a gente pode fazer o quê? Mudar de assunto naquele momento. A gente também pode avisar, avisar que nós não concordamos com esse tipo de assunto, que somos pessoas que não gostamos dessas atitudes, que não gostamos de ficar escarnecendo. Então, avisar, dizer, ó, eu não gosto disso, eu não quero falar mal disso, então eu prefiro me abster. E eu gostaria também que vocês, se vocês querem a minha presença aqui, então que possamos mudar de assunto. Mas ainda assim, se você pensa, ah, não, mas eu não quero ter essa audácia de falar isso, então você pode deixar a conversa. Simplesmente se levantar ali, a partir do momento que eles estão começando a falar mal de alguém, talvez essa é a melhor atitude. Você se levanta e deixa a conversa, deixa as pessoas ali e vá para um outro ambiente. Ali em Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32, a gente tem uma exortações à santidade em que fala muito bem, né, como devemos nos comportar, nós que somos cristãos. No entanto, eu quero frisar no versículo 29 que fala o seguinte: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Ou seja, né, nós realmente devemos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Veja bem, né, o que somos exortados a fazer, a que a gente tenha, né, palavras que edifiquem e não palavras que possam causar algum tipo de prejuízo no coração, né, de uma pessoa. Então, que sejamos convidados a ser essas pessoas íntegras, com caráter semelhante ao Cristo, e evitar escarnecer, evitar falar mal do irmão, evitar ficar tendo essas atitudes ruins que vão trazer justamente apenas consequências para os nossos corações e também para as vítimas, né, que sofrem bastante com isso. Então, gente, que possamos ser pessoas melhores e que você, né, por meio do Espírito Santo, alcance sim esse caráter tão lindo do nosso Messias, que é o que eu desejo para mim e também desejo para todos que estão vendo aqui este vídeo e para todas as pessoas do mundo todo também. Então é isso, gente. Até mais. Shalom Adonai.